O Aitá é uma organização da sociedade civil de interesse público fundada em Belo Horizonte em 2010. Seu nome é sugestivo, pois é uma palavra de origem chavante, significa centro de união. O Aitá reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento em diferentes projetos voltados à conservação da biodiversidade com foco na fauna silvestre. Para saber mais, conversamos com a bióloga Maria Isabel Rodrigues e Carvalho, uma das coordenadoras da equipe de educação ambiental da Aitá. Bom, na segunda parte da nossa entrevista, estamos aqui com muita honra com Maria Isabel Rodrigues e Carvalho, que ela é do Programa de Educação Ambiental, né, da UAITA, uma bióloga formada aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, e que vai nos falar um pouquinho sobre a importância da educação ambiental e dessa prática com diversas faixas etárias. Eu queria que você falasse um pouco quais faixas etárias você costuma trabalhar, e dar um panorama geral sobre esse projeto. Dentro do Aitá, a gente tem a equipe de campo, temos uma equipe de comunicação e temos a equipe de educação ambiental. E a equipe de educação ambiental, ela atua em todos os projetos do Aitá, né? Nós não temos nenhum projeto que não tenha ações de educação ambiental. Então, a gente trabalha com diferentes públicos, porque eles têm propósitos diferentes, acontecem em lugares diferentes, né? Então, cada um tem uma demanda diferente. Em alguns lugares, a gente trabalha com a comunidade que vive em torno assim, de uma área de soltura, de animais silvestres. Então, a gente trabalha com adultos, idosos, crianças, enfim. Trabalhamos, às vezes, com adolescentes também dentro de uma escola, né? Varia bastante. Mas no quesito do projeto SOS Silvestres, a gente trabalhou especificamente com crianças de 2º e 3º ano do ensino fundamental, né? Devido à escolha que a gente fez mesmo, ao tipo de ação de educação ambiental que a gente ia fazer. E aí era isso, tinha a equipe do SOS que fazia o recolhimento dos animais silvestres, fazia esse resgate, e nós fazíamos um trabalho que era paralelo, mas que ao mesmo tempo tinha essa comunicação com a equipe de entender qual que é a necessidade, né? O que precisa ser tratado, qual que é o principal problema. E aí a gente fez a decisão de trabalhar em escolas municipais aqui em Belo Horizonte, com alunos de escola integrada de 2º e 3º ano do ensino fundamental. Que muito bacana você falar desse público. Eu tenho uma urbanista, chama Irene Quintans, que fica em São Paulo, mas ela é espanhola. Ela fala muito da necessidade de trabalhar com crianças do ponto de vista de educação urbana, né? A gente também já falou muito de animais resgatados nas cidades, a gente acabou de falar sobre isso, e também fala sobre como este público em especial, ele é um bom multiplicador, né, as crianças, e a gente desenvolve um certo cinismo na idade adulta, né, como se as coisas não tivessem solução. Mas as crianças, quando nós abordamos algumas questões com as crianças, elas buscam soluções para os problemas, né? Ou elas buscam compreender mais o mundo que os cerca. Eu queria saber se você também tem essa experiência e qual que é a importância de se trabalhar a educação ambiental com o público infantil juvenil. Com certeza, compartilho assim, da mesma opinião, né? A gente tem experiência trabalhando com adultos e não que sempre tem esse cinismo, né? Mas grande parte das vezes tem, né, já são mais resistentes a alguns tipos de ações, a algumas coisas que a gente quer trazer. Mas as crianças é sempre mais fácil, porque eu sinto que também elas ainda têm um encantamento pelo mundo. E estão no momento de descobrir as coisas. Então elas ficam animadas de conhecer as coisas, elas estão mais observantes. Então a gente, por exemplo, no projeto SOS Silvestres, né, a gente trabalhou com essas crianças de várias formas diferentes. A gente usou jogos, a gente usou banners, né, para conversar com elas, e a gente via que elas ficavam encantadas mesmo, assim, com as coisas da vida urbana. Então, quando a gente apresentava algum animal que ela não conhecia, mas que faz parte da cidade, e elas ficavam super felizes de conhecer ele, e é uma coisa que ficava na cabeça delas, porque a gente fez uma série de oficinas, né, e elas tinham um espaço entre elas, né, de 15 dias, e aí a gente ficava pensando, vou chegar na próxima oficina, elas não vão nem lembrar quem sou eu, nem o que a gente tinha
falado, mas elas lembravam super. E elas retomavam as coisas que a gente tinha conversado nas últimas oficinas, elas lembravam os nomes dos animais, né, os animais silvestres sobre os quais a gente tinha conversado, lembravam essas questões assim, né, da fauna urbana, e a gente via também que tinha isso de passar para os pais, passar para os tios, né, porque elas gostam de comentar isso. Elas sempre voltam e falam assim, falei com a minha mãe que vocês me mostraram isso, eu mostrei pro meu tio. Aí elas pegam e contam uma história também do tio pra gente, né? Fica esse intercâmbio assim. Então, eu sempre acho mais fácil de trabalhar com crianças e às vezes até adolescentes, sim, nesse sentido de que eles são mais receptivos não só a aprender, não, né? Nem sempre a gente está levando conhecimento, né? Mas estão mais abertos a perceber melhor, né, esse ambiente em volta deles e valorizar melhor. E aí essa é a ideia, né? Trabalhar nesse sentido com a base para que eles cresçam já tendo uma mentalidade um pouco diferente e que, de uma forma esperançosa, que isso previna conflitos futuramente, né? E que eles passem isso para frente também. É fantástico escutar você falar, porque realmente acho que as crianças, em vários aspectos, nos dão um pouco mais de esperança, né? A continuar fazendo esses projetos também reforça a importância dos mesmos, né? E eu tenho uma pergunta que eu acho que também conecta muito várias áreas tanto educação urbana, ambiental, patrimonial, que eu acho que também compartilham algumas premissas semelhantes também. E é algo que enriquece muito todos esses estudos, e também pensando como, né, nós estamos num projeto com historiadores, historiadoras, biólogos, dessa dicotomia também que existe entre cultura e natureza, que a gente questiona dentro da história ambiental. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais ampla, porque na área de patrimônio cultural, da qual eu trabalho há muitos anos, e na área de museus, tanto na área de arquivos, existe uma predisposição, né, para se trabalhar, estou falando na grande mídia, em ações maiores, com questões que são mais, como, por exemplo, se fossem os animais, seria o panda, são animais que deixariam as pessoas um pouco mais sensibilizadas pelo fator da fofuchura desse bicho. Ou, no caso do patrimônio, você trabalharia com a pampulha, algum modernismo, ou com patrimônio trombado do século XVIII, aquela coisa mais óbvia. Né? Mas, normalmente, os educativos seguram a onda e mostram que existe uma pluralidade muito grande por isso aí, que todo mundo merece, né, esse espaço, esse lugar ao sol. Isso acontece também na educação ambiental? O que você tem a falar um pouco sobre isso? Nossa, assim, isso acontece em todos os nossos projetos, eu acho. Acho que a Carol até já falou, né? A gente usa muito esse termo fofofauna. Fofofauna. Eu adorei esse termo, acho que eu vou usar a partir de agora. São os populares, né? Os populares que sempre recebem mais atenção. E não só, assim, do público de forma geral, mas até de financiamento de projetos. Porque eles atraem muito mais a atenção dos financiadores. Às vezes os financiadores até pedem, né? Tipo, você não tem um projeto aí com animal tal? Não pode ser esse? Porque eles preferem, né, dar uma visibilidade, eu acho que torna mais interessante para eles do que você fazer um trabalho, por exemplo, com um réptil, com um inseto, né, que ninguém quer saber, as pessoas não se sensibilizam com esses animais. E nas ações do SOS, de educação ambiental, que a gente fez com as crianças, né, nas escolas, a gente percebeu muito isso porque a gente trazia, né, vários animais da fauna urbana, não só animais silvestres, né, mas também animais domésticos e exóticos que fazem parte da fauna urbana de Belo Horizonte, e apresentava essa fauna urbana para os alunos, entendendo também quais animais que eles já conheciam, quais que não conheciam, né, então era uma troca também. E tinha jogos, tudo mais, e sempre que, por exemplo, é um jogo e você tem que ser um animal, num sorteio, sempre que uma pessoa era, por exemplo, um urubu ou uma formiga, a pessoa ficava assim, ai, que nojo. A criança ficava assim, que nojo, não quero ser esse, de jeito nenhum. Mas isso é muito comum, mas essa percepção, a gente sente que ela ia mudando ao longo do tempo, porque você vai trabalhando esses animais, não só, assim, pelo visual deles, né, pela imagem deles ali, mas por qual que é a parte deles no ecossistema, né, e enxergando eles também como parte de um grande todo e como habitantes da cidade. A gente trabalhou muito esse conceito nas ações de educação ambiental para que as crianças
passassem a enxergar todos esses animais que fazem parte da fauna urbana como habitantes, assim como ele mesmo, assim como a mãe, o cachorro, né? Bom, continuando nossa conversa aqui, eu gostaria de perguntar como é que são as ações do Huaitá, concretamente, né, com exemplos, que vocês desenvolvem nessa área, nesse projeto de educação ambiental. Então, assim, eu vou deixar um pouco de lado as ações que são dos outros projetos que não são SOS Silvestres, porque não atuam em Belo Horizonte, né? Mas aí o SOS Silvestre especificamente, a gente, apesar de que o projeto já existia desde 2020, né? Ele teve fases, e aí a segunda fase dele, que começou em 2023, aí a gente entrou como equipe de educação ambiental, né? Para fazer alguma coisa sobre isso. E aí a gente escolheu trabalhar com escolas, né, segundo e terceiro ano, mas dentro do momento da escola integrada, né, que os alunos ficam ali no contraturno, era o momento que a gente ia fazer ações com eles. E a gente escolheu o segundo e terceiro ano porque primeiro a gente fez uma proposta de, né, uma sequência, como uma sequência pedagógica que a gente queria aplicar, e depois a gente entendeu quais habilidades da BNCC que estavam mais adequadas para o que a gente queria fazer. Então, a partir daí, a gente decidiu que seria segundo e terceiro ano do ensino fundamental. E a gente decidiu fazer uma sequência de 4 oficinas, né, nas escolas municipais, e essas oficinas elas eram aplicadas de 15 em 15 dias. Então, numa mesma escola, a oficina 1, dali 15 dias a oficina 2, né, até dar a 4ª oficina. E como que a gente escolheu essas escolas? Ao primeiro momento, a gente escolheu regiões de Belo Horizonte que tinham o maior número de recolhimentos de animais silvestres pelo projeto até 2022. Porque, né, como ainda estava iniciando a segunda etapa, a gente não contou com esses dados, contamos com os dados da primeira parte. E já tinha um indicativo de que o maior número de recolhimentos era nas regiões da Pampulha e Centro-Sul. Então, a gente escolheu essas 2 regiões e também dividimos ali, para ser mais específico, por subbacia, né? Subbacias hidrográficas. Então, a gente selecionou as 2 que tinham maior número de recolhimentos, que é a subbacia do Córrego da Ressaca e do Córrego do Leitão. Um fica mais no Centro-Sul e o outro fica mais na região da Pampulha mesmo. Daí a gente selecionou as escolas, também selecionamos por quem tinha mais afinidade com projetos ambientais, porque a gente tentou antes uma aproximação mais geral com as escolas e teve muita baixa adesão, o que até surpreendeu, porque eu pensei assim, né, estamos oferecendo um projeto socioambiental gratuito para a escola, mas não tivemos muitas inscrições, não tivemos muita adesão, então a gente decidiu ir por outra via, né, ir para as escolas que já tinham mais afinidade com projetos ambientais anteriormente. E para isso a gente até usou de uma parceria com a Ecoescola. Vocês conhecem o programa Ecoescola aqui de Belo Horizonte? Não. Eles fazem muito essa conexão, né, entre as escolas, entre outras instituições, promovem workshops, né, de cunho ambiental. Então, foram parceiros muito importantes nesse momento para ajudar a gente a encontrar essas escolas que queriam receber. Então, a gente selecionou, a gente trabalhou com 5 escolas no total, foi em 2023 e uma parte de 2024. E eram essas 4 oficinas. A primeira oficina, ela era mais para introduzir a fauna urbana, né? O que é a fauna urbana? O que significam animais silvestres, exóticos, domésticos, animais que a gente fala sinantrópicos, né? Que, os animais da fauna urbana. Ver também o que esses alunos já conhecem, né, da fauna urbana, porque muitas vezes a gente chega, né, querendo dizer essa é a fauna urbana, mas às vezes eles já conhecem, na verdade, só não conhecem o nome, esse tanto de termos, né, esses conceitos. E aí, para isso, a gente usa principalmente de um jogo pedagógico que nós desenvolvemos dentro do projeto SOS Silvestres, que é o jogo Quem Vive Aqui. Posso mostrar? Claro, eu vou mostrar agora claro mesmo, já estamos aqui mesmo. Esse é o jogo. Ele é um jogo de cartas de charadas, né? Aquele modelo que tem muitos jogos que são similares, tipo Perfil, né? Que tem várias dicas e as pessoas têm que ir adivinhando.
E a gente criou esse jogo, ele é para todos os públicos, todas as idades, a gente já jogou ele com diversos públicos, né? A intenção era para usar nessas oficinas nas escolas, mas acabou que a gente expandiu, começou a jogar com todo mundo e deu super certo. E a ideia é introduzir mesmo a fauna urbana e outros elementos, né, do ecossistema urbano que não são só animais, mas que fazem parte desse ecossistema, né, e que estão interligados. Então, cada carta é um ser que faz parte da fauna urbana. Então, por exemplo, tem a carta aqui do rato, né? Deixa eu ver. Tem vários animais domésticos que a gente traz, né? O cachorro, o gato. Aí a gente já traz animais silvestres, como, por exemplo, gambá de orelha branca, né? Então, tem cartas variadas para tratar de questões variadas. Aí a gente traz também plantas, né? Frutos que estão conectados com essa fauna, né? Exatamente. Traz também pessoas, como professora, carteiro, né? Tudo que faz parte aí do grande ecossistema urbano. E aí, nossa ideia com esse jogo, além de introduzir a fauna urbana, né? Conhecer os nomes, quem são esses animais, né? Que estão vivendo aqui em Belo Horizonte. Também foi trazer, assim, não é escondido, né? Mas ao invés de a gente chegar no aluno e falar assim, olha, o gambá de orelha branca, ele é um animal assim, assado, o comportamento dele é esse. Ao invés de a gente chegar e falar isso, a gente traz esse jogo de charadas, que conforme a criança vai perguntando as charadas, a gente vai dando novas informações sobre o animal. Algumas ela conhece. Por exemplo, um animal com um bico amarelo alaranjado bem grande. Sobre o tucano, né, a criança já sabe. Mas ali a gente coloca também outras informações, né? Que ele come. O que ele se alimenta. A gente trouxe também questões de conflitos, né? Que é muito a questão do projeto SOS Silvestre. A gente trouxe esses conflitos para cá. Muitas problemáticas ecológicas relacionadas a cada uma dessas espécies. A gente trouxe aqui de uma forma bem simples para conseguir transmitir essa informação enquanto a pessoa está tentando ali adivinhar qual que é o animal, né? Você desenvolveu esse jogo, né? Nós desenvolvemos, assim, a equipe de educação ambiental desenvolveu. Na época, eu era estagiária no Aitá, né? Hoje eu sou coordenadora de projetos. E quem coordenava a educação ambiental, né? Na época, era a Isabela Isidoro. Ela não está hoje mais no Aitá, né? Mas foi coordenadora e gestora de educação ambiental por muito tempo no Aitá. E aí nós desenvolvemos esse jogo. E aí a gente usa ele, né, em diversos contextos, tem um evento aqui em BH, não sei se conhece também, chama Ambientar. Já ouvi, eu nunca fui, mas eu ouvi falar, esse sim. É um projeto muito bacana de popularização dos espaços, das áreas verdes de Belo Horizonte, aproveitando desses espaços, não só para as pessoas conhecerem eles, mas para conhecerem projetos socioambientais que acontecem em BH, só acontece dentro desses espaços, né? Então a gente vai para diferentes parques, quase todo mês acontece, e vários projetos vão para lá, inclusive vários aqui do UFMG estão sempre presentes. Aí a gente comparece quando pode, a gente sempre leva esse jogo. Que é um sucesso. É um sucesso. Assim, ele é o meu xodó. Um xodó. Ele é bem simples, mas a gente consegue tratar de muitos assuntos, né? Não só desses animais que realmente fazem parte da fauna urbana, mas também de animais que, assim, não deveriam estar aqui, que surgem aqui de repente, né? Por que esse animal está aqui? A gente traz essa problemática e também traz a problemática do tráfico de animais silvestres, traz os animais exóticos, né? Então ele é um jogo bem bacana, assim, pra gente tratar dessas questões. Os meninos devem adorar. Eles amam, eles amam. E aí a gente usava ele logo na primeira oficina para poder conhecer. E aí que a gente dividia a turma em equipes. Então elas tinham que competir entre si, quem acertava primeiro, né? Qual que era o ser aqui, o elemento. E as equipes recebiam nomes de animais da fauna urbana. E aí que acontecia, né, o que eu falei. Às vezes era equipe formiga e ninguém gostava de ser equipe formiga. Eles gostavam de ser equipe mico. Não gostavam mais quando era assim, né? Mas é um processo também da criança ir aprendendo mesmo. Que todos os seres que estão ali são importantes, né? Aí essa era a primeira oficina.
A segunda oficina, a gente já queria trazer uma proposta de integrar mais os alunos no ambiente. Parar um momento para eles observarem, né, o ecossistema ao redor deles e perceberem mais. Então, a gente escolhia alguma área verde próxima da escola, que os alunos provavelmente também conseguiriam ir fora daquilo, né? Eles geralmente moram ali perto, então eles mesmos conseguiriam ir depois nessa área verde. E fazíamos uma observação de aves, né? Uma passarinhada, assim, normal, que é uma atividade muito comum, né? Às vezes pode até parecer assim, tudo é passarinhada hoje, sempre é passarinhada. Fazer uma atividade faz passarinhada. Mas ela é muito, muito importante, assim. Eu fui vendo isso ao longo dos anos, porque no início eu também pensava isso. Pensava, tudo é passarinhada, não aguento mais. Mas os alunos, eles ficam muito encantados quando você bota um binóculo na mão deles. Claro, é uma aventura, né? É uma aventura. Porque nem sempre ele tá conseguindo ver o animal que ele tá ouvindo, ou tudo aquilo que a gente tá falando. Cadê esses animais, né, que a gente tá falando? Quando a gente vai para essa área verde e faz a observação no ecossistema, eles conseguem ver o que realmente a gente está falando, né? Essa aproximação do binóculo, a gente viu que é uma coisa muito importante para eles até se sentirem mais sensibilizados mesmo com as questões ambientais. E quando não tinha possibilidade de a gente fazer numa área verde, por questões logísticas mesmo da escola, não poderia, a gente fazia dentro da escola, que também era muito, muito legal. Muitas vezes escolas tinham espaços verdes, né, dentro, e trazia para as turmas uma nova percepção sobre o espaço que elas estavam todos os dias. Então elas tinham que notar ali os detalhes, né, que tem dentro da escola. Vou passar para ela. Percebendo coisas que não percebiam antes. Então esse também foi um momento muito especial, mesmo que a gente não conseguiu ir nas áreas verdes, né? E na terceira oficina era um momento de refletir assim, sobre tudo que foi conversado, né? Tudo que se aprendeu, o que mais gostaram. E pensar em algum tipo de material de educação ambiental para ser produzido pela própria turma, né? Os alunos iam fazer esse material. A gente sempre era acompanhado por algum educador que acompanhava a turma, né? Geralmente era o monitor da escola integrada. E esse monitor sempre ajudava a turma, né, nessas produções, mas partia ali da escola, né? Dos alunos e do monitor, de escolher o que eles iam querer fazer para poder condensar isso tudo que eles aprenderam e o que seria interessante também para eles na escola, porque cada escola a gente vê que tem uma demanda. Tem uma demanda, isso. Tem uma escola que gosta de mexer com coisas mais artísticas, aí já tem uma escola que gosta mais de colocar um conteúdo, assim, para divulgar para as outras turmas, né? Então a gente deixava isso bem livre e ia seguindo o que a escola tinha mais interesse. E aí eles usavam essa terceira oficina para começar, né, a produção desse material. E na última oficina era um momento de fechamento e apresentação desse material finalizado para outras turmas. Então a gente deixava eles convidarem outras turmas que quisessem, de qualquer ano, para que os próprios alunos apresentassem para as outras turmas o que eles fizeram e o que eles aprenderam. E era muito bonitinho. Era sempre a melhor parte. Eu ficava mais ansiosa pela última oficina. Porque você vê eles falando com as palavras deles, com o jeito deles. O que a gente estava querendo mesmo, que, né, a mensagem que a gente queria passar, a gente via eles falando do jeito deles, né? E a partir de coisas que eles fizeram. Então, eles tinham mais propriedade ali para falar, né? Não era a partir de outra da coisa. realidade deles, de morarem ali, né? Com certeza. Porque na hora de fazer o material, eles sempre davam preferência para o que estava mais marcado na memória deles. E o que estava mais marcado era sempre animais que eles costumavam ver no quintal de casa. Isso era muito comum. Eles sempre traziam informações assim sobre o que eles viam em casa. A gente perguntava isso também, né? Qual animal que você mais vê, né? Para ver a percepção que eles tinham. E sempre era em casa mesmo. E muitos já viam esses animais que fazem parte da fauna urbana. E aí a gente até percebeu que não era tanto a questão de apresentar para eles a fauna urbana. Esta é a fauna urbana. Porque eles já conheciam muitos dos animais da fauna urbana, né? É mais sobre
quais são as problemáticas que estão envolvidas nisso, como conviver. Seria um pouco dar um sentido para isso, né? Um sentido mais com informações, com dados científicos, né? Quer dizer, qual o sentido disso? Né? E por que que eles estão aqui? Eles realmente eles estão aqui, né? Vejo todo dia no meu quintal, vejo um passarinho e tal, vejo tucano, mas por que que eles estão aqui? Acho que, com certeza, né? Eles não paravam para pensar nisso, né? Então era mais essa parte que a gente queria trabalhar, isso. Pela sua fala, a gente consegue notar a importância de levar um projeto para dentro da sala de aula, para um educando, né? E eu queria saber para você como que é essa relação educando-educador quando você leva esses projetos para os alunos, se teve algum momento que foi mais significante para você. A gente sempre tentava, na hora de elaborar o projeto e na hora de fazer o planejamento de como seria a oficina antes de acontecer, né? Pensava muito sobre como não ficar com uma sensação de que nós estamos levando conhecimento. Porque é uma coisa muito comum dentro da educação ambiental, né? A gente vê bastante uma coisa muito de transmitir conhecimento e de uma forma muito banalizada. Então, a gente, nesse projeto, quis trabalhar muito, iniciar diálogos, né? A gente queria iniciar as discussões com esses alunos ali, né? Não era dentro de sala de aula, era dentro da escola, mas a gente sempre trazia eles para fora, né? A gente queria fazer numa área mais aberta, tirar um pouco essa dinâmica de, né? Eu sou uma professora dando uma aula. Então a gente queria tirar eles disso, até para eles se interessarem mais, né? Para ficar uma coisa mais lúdica, mais participativa. E a gente ia pensando nas próximas oficinas a partir do que eles tinham falado na primeira. Então, acho que nesse sentido foi bem colaborativo. Deu pra gente sair disso, de tô ensinando eles. Claro que tem informações novas que a gente tá levando para eles, sim, mas a gente tentava muito trabalhar isso a partir da realidade deles, né, do dia a dia deles e a relação que eles já tinham com os animais, né? E a gente via que em cada escola era diferente. Então a gente sempre estava adaptando isso. Tinha escola que os alunos eram muito receptivos, né? E queriam realmente conhecer mais sobre os animais e queriam participar de tudo. E tinha escolas que eles já eram, né, um pouco mais tímidos, um pouco mais fechados. Tinha escola que eles sabiam muito, né? Acho que isso vinha muito também de algum educador já tinha trabalhado esse tema antes, né? E escolas que o tema nunca foi trabalhado. Então a gente sempre adaptava e tentava trazer a realidade do estudante para o conteúdo, porque a gente via que eles se identificavam mais e até conseguia aprender mais, né? Porque não fica aquela coisa tão abstrata. Estou aprendendo, mas eu não sei o que é, não sei nem onde é, né? Então a gente tentava situar tudo bem contextualizado, assim. Não é nem assim, Belo Horizonte, Brasil. Era assim, aqui, no seu bairro, aqui na escola, aqui em volta da escola. Né? Que é até uma noção freiriana de se dar aula, de se fazer um projeto, que é inserir na realidade do aluno. Sim. E para vocês que estão passando a informação, é impactante, né? Ver como que cada um entende, cada um constrói a sua ideia. Sim. E a gente tinha, assim, alunos específicos que a gente ficava muito emocionada. Acho que por a gente trabalhar também com outros públicos, a gente ficou muito acostumada a não ver tanta emoção por parte dos alunos, sabe? Ou por parte do público que a gente está atendendo. As pessoas, às vezes, não se sensibilizam. Mas os alunos se sensibilizavam muito. E a gente ficava muito feliz quando a gente chegava, não sei, na terceira oficina, na quarta. E a gente via que realmente o que a gente fez agregou alguma coisa para aquelas crianças. Elas estavam falando sobre aquilo. Elas estavam lembrando do que a gente tinha conversado, né? E elas estavam trazendo isso espontaneamente, sem a gente perguntar, né? Então, isso emocionava muito. E ver de outras formas que não são falando também. Então, a gente via nos desenhos, né? Tinha muito desenho, porque era produção de material de educação ambiental, então a maioria deles envolvia desenho. Então, a gente emocionava muito com os desenhos, eu amava, porque depois eu escaneava todos, e aí passava para o computador para deixar, né, documentado.
era a melhor parte pra mim, chegar em casa e olhar tudo que eles tinham feito. Porque na hora, às vezes, a gente não conseguia ver, que era muita criança. Então, quando chegava em casa, eu amava, ficava mandando para a equipe assim, todos os desenhos que eles faziam. E acho que é aí que a gente via o que estava mais funcionando para eles também, o que estava marcando, o que estava ficando na memória. E assim, a gente até trazia uma coisa mais de tentar quantificar ali o tanto que deu certo, o tanto que não deu. Em alguns momentos isso não deu certo, porque a gente aplicava questionários antes e depois de cada oficina, para tentar medir aí alguma coisa. Em algumas oficinas não deu certo, porque eram crianças muito novas e era questionário de responder. Algumas eram abertas. Eles conseguem escrever palavras, mas eles não conseguem articular bem as frases. Então, isso não deu certo. Foi um processo também da gente entender o que ia dar certo com eles e o que não ia. Tinha até turma que conseguia escrever frase e outros não. Mas o que ficou mais marcante também dessa avaliação foi a da primeira oficina. Então, a gente fazia antes de começar tudo e depois de fazer a introdução da fauna urbana. A pergunta era a mesma. A gente repetia a pergunta a mesma antes e depois. A pergunta era cite 3 habitantes da cidade. E a gente quantificou, né? A gente analisou isso e viu que em todas as escolas, a primeira resposta, antes da realização da oficina, a maioria dos habitantes da cidade eram figuras humanas. Então, era sempre... Eles colocavam o nome dele, tipo assim, Lucas, é um habitante da cidade. Colocava a mãe, padre, colocava cachorro, colocava o nome do cachorro, o nome do gato. Esses eram habitantes da cidade, em grande maioria. E depois da primeira oficina, ainda tinha, né, figuras humanas, claro, não é para a intenção também não era que não tivesse, mas disparava assim o número de citações de animais silvestres, porque eles tinham aprendido ali, principalmente durante o jogo. A gente via que eles citavam muito mais os que eles viram no jogo, a carta que caiu, do que alguma outra coisa que a gente tinha comentado ali, né? Então eu acho que isso pra gente também foi marcante, né? E a gente não traz um nome assim, formiga. A gente traz, por exemplo, gambá de orelha branca, gambá de orelha preta. E aí ele vai lá e coloca, né? Coloca o nome certinho, não coloca só assim, o primeiro nome. Então acho que isso ajuda. Agora, para mais ou menos ir encerrando, até porque a estação ecológica vai fechar e a gente está aqui dentro, eu queria primeiro te perguntar sobre esse outro material que você tem aqui, queria te pedir para você mostrar e explicar. E por último, para a gente realmente terminar, eu queria fazer a pergunta seguinte: o que você aprendeu sobre fauna silvestre com essas crianças que você não sabia? Olha, eu lembro... Não era assim uma coisa... Não era uma coisa que eu não sabia, mas é que eu não percebia, né? Não tinha percebido. Teve uma oficina em específico que era numa escola na região da Pampulha, e a gente estava na segunda oficina, que era essa de observação do ecossistema, e a gente teve que ficar na escola mesmo, fazer observação por lá. E geralmente tem alguns resultados que dá dessas oficinas, né? Algumas coisas que as crianças fazem, às vezes são generalistas, são bem gerais, assim, né? Então, nessa oficina eles tinham que observar e anotar algumas informações para depois eles produzirem material de educação ambiental, que futuramente viraram plaquinhas que eles fizeram para ir colocando em pontos diversos da escola. Mas um aluno em específico, eu fiquei até emocionada na hora que eu vi. Ele ficou assim, paradinho no mesmo lugar o tempo todo, a oficina inteira, e ele observou, tava lá longe, assim, eu jamais teria visto, nem fazia ideia. Ele observou lá longe, assim, em cima de uma junção, assim, de um poste com um fio, uma casinha de João de Barro, e que dava para ver de um ponto específico da escola. E aí ele parou lá e ele desenhou. Aí ele desenhou o fiozinho, o João de Barro, e depois ele fez a placa. Perceba, aqui tem o João de Barro. E aí, se você chegasse ali depois, né, exatamente onde ele colocou a placa, era na reta, certinho, assim, né, você conseguia ver o João de Barro. Aí, pra mim, isso
eu achei melhor. Esse é o que eu nunca esqueço. Eu fiquei muito emocionada. Depois a gente põe aqui o desenho, que eu tenho o desenho, né? Tá. A foto da placa que ele fez. Isso é bom. Mas a gente sempre aprende. Eu acho que principalmente a partir do cotidiano das crianças, elas falavam várias coisas, assim, de que elas observavam. Eu lembro que teve um menino que falou assim... Agora eu nem vou lembrar qual que é a coruja. Mas ele era muito inteligente e ele era apaixonado com animais do mundo inteiro. E ele pesquisava muito e via muitos vídeos sobre isso. E aí ele dava várias informações de vários animais, até animais exóticos, mas assim, que eu não conhecia mesmo, né? Assim, gaviões, que ele era apaixonado. Aí ele falava, você conhece o gavião? Não sei o quê. Assim, nossa, eu vou ficar te devendo. Eu não conheço, não sei nem te falar, assim. Ele perguntava alguma coisa e eu não sabia responder. Eu te perguntei isso porque eu sou professora e eu aprendi tanta coisa na vida com os alunos, por isso que eu estou te perguntando. E esse material? Você tem mais outro material aqui que eu queria ver. Então, essa cartilha aqui, inclusive eu trouxe para deixar com vocês mesmo essa. Opa. Foi uma cartilha que foi encomendada, assim, pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, foi uma parceria entre a Prefeitura, o AITA e alguns laboratórios aqui da UFMG para poder fazer um diagnóstico de conflitos da fauna urbana com as pessoas em Belo Horizonte. Então, é um trabalho, né? Tem aqui nele realmente o trabalho escrito para quem tiver interesse, né, em ver o trabalho completo, com todas as informações, assim. E desse trabalho ele foi traduzido para essa cartilha, que a intenção é que essa cartilha que entre em contato, né, com a população de forma geral, que mapeia, né, lugares onde tem o maior número de conflitos em Belo Horizonte, traz também alguns pontos marcantes de Belo Horizonte, né, traz as áreas verdes. Então a gente consegue ver que as áreas que têm maior número de conflitos com animais silvestres e as áreas verdes, a gente vê que tem uma certa sobreposição ali. E essa cartilha também traz os conflitos. Quais são os principais conflitos e como lidar com eles? O que você deve fazer para você conhecer as espécies que têm o maior número de conflitos em Belo Horizonte, conhecer mais sobre ela, saber o hábito. Ela é bem grande, eu não sei ela se ela tem vai quase caber. que um mapinha. Ela tem Mas um depois mapa eu posso ilustrado. mostrar ela em detalhe também. Já que você vai deixar, eu posso abri-la em detalhe aqui no vídeo para nós. Isso. E aí aquela questão, né? Quer dizer, eu fico pensando que os conflitos se transformem menos em conflitos e mais em encontros, né? Que sejam encontros legais e bonitos para essas pessoas do que conflitos. E isso aí a UAITA está tentando lidar, né? Para, digamos, informar as pessoas, transformar as pessoas também, para que elas transformem os conflitos, vivam os conflitos mais como encontros, né? Eu acho, né? Que ela se deixe de ser um conflito e que ela se encante com a presença do animal. E se torne um registro. Registrou um animal que ela viu, né? E não que teve um conflito necessariamente. Muito bonito, muito bonito. Bom, eu vou agradecer imensamente a Isabel, parabenizar pelo trabalho, falar com todos que visitem a página do AITA. Lá tem todos esses e outros projetos descritos, com os coordenadores, com ações, com vídeos diversos, né? E quer dizer, que bom que Belo Horizonte tem uma instituição como essa, né? E que prospere, e que a sociedade civil se aproxime cada vez mais dessas ações e se beneficie ao máximo da vida silvestre que está em torno de nós e que nós precisamos usufruir e proteger, né? Que todos vivemos aqui. Todos vivemos aqui. Agradeço a Luana, mestranda de História na UFMG, agradeço a Isabel e teremos outros programas e espero que vocês continuem conhecendo mais sobre a vida da fauna silvestre na Grande BH com o nosso projeto. Muito obrigada. Muito também a oportunidade de ter participado aqui do programa, eu não conhecia, achei incrível, comecei a ver todos os vídeos, vi todos os vídeos no YouTube, muito bacana, parabéns, viu? E a gente agradece a FAPEMIG, que nos apoia. Muito obrigada, até mais.